A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez, nessa lição, é lição 12, tá certo? E a gente está com um assunto assim, muito bom, né? É um assunto, eu chamo de assunto da família. Que o tema da lição é a conduta do crente em relação à família. Que vai ser no dia 21 de junho de 2020, quer dizer, esse domingo que vem. Por isso, é o textual. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa carne. Tá certo? Numa só carne. Efésios 5:31. A lição que é a conduta do crente em relação à família, muito interessante. A gente vai ver como o crente deve se comportar como marido, como esposa e como filhos. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome de Deus, o nome dele, certo? E a gente tem o texto bíblico básico da lição, que fica em Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33, a gente vai ler, e capítulo 6, de 1 a 4, tá certo? O 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como no Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pois, vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém? É um assunto que fala sobre a conduta do crente na família, Isto como pai, como marido, como filhos e como esposa. E nós temos uma observação. Na Bíblia, o relacionamento familiar é o projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4, 6. Quando ele diz que ele criou macho, ele diz assim: macho e fêmea, eu os crio. Tá certo? Lá em Mateus 19, 4, ele diz: macho e fêmea os criou. Os membros da família são iguais, porém cada um tem um desempenho diferente, uma função diferente. O primeiro ponto da lição diz assim: a conduta do crente como marido. Aí está. Vamos ver agora o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3, você vê isso. Então a gente tem que entender o seguinte: que o homem é a cabeça, é o mandamento do Senhor. E não significa que a mulher
vai ficar como escrava, não. A gente vai entender isso aí. Ela mostra o modelo do relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Como é que Cristo lidera a igreja? Com amor, né? Atendendo, alimentando, sustentando, né? Prometendo, fazendo promessa, ajudando, cuidando de todas as formas. É necessário ver o seguinte, o importante, o movimento feminista, como vez, ou neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso das escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João 13:34. A gente tem que entender o que se entende quando pega um argumento marxista, neomarxista. A gente tem o seguinte, é que é preciso, quando a gente vê essas pessoas trazendo esse argumento, é porque eles leram muito sobre os livros de os estudos da mentalidade. Isto é, em cada século o homem se pensa de um jeito, no outro século pensa de outro, tem uma maneira de viver. Esses livros informam isso, e é verdade, sim. Mas quando se trata da família, que é uma instituição divina, e Deus fez com que a primeira instituição divina fez com que isso acontecesse, e aconteceu, ele determinou funções diferentes. Então não é que o homem vai ser a cabeça e vai maltratar, não é assim. Embora que muitos se interpretaram dessa forma, mas não é assim. A lição de hoje fala para os crentes, os convertidos, os que andam na palavra, os que estão no plano, os que estão no reino. Quem está no reino de Deus compreende dessa forma. O homem como cabeça e a mulher como submissa ao homem. Em amor. O amor como elemento primordial. Essa submissão é o amor entre ambos, tá certo? No entendimento. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Imagine, pense bem, o sacrifício que Cristo fez para construir a igreja. Então veja o que é que o homem, não é aquilo que a gente sempre ouviu por aí. É ser marido aqui, um cristão, na conduta dele, é sacrificar pela mulher, de uma forma, dar todo respaldo para que a vida dela fique bem, como se fosse ele mesmo, o corpo dele, tá certo? Assim Cristo foi atraído para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou impulsão de autoridade. Não, não é por autoridade, aqui quem manda sou eu, nada disso. Existe um acordo, existe um relacionamento, tem que haver um relacionamento de amor, de compreensão, troca de ideias, né? Cuidado do marido e a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido, e ao declarar que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém vai maltratar a si mesmo, não é? Então é necessário ter essa ideia. O segundo ponto diz a conduta do crente como esposa, no caso da esposa. Conceito de submissão. Isso é muito interessante. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros em temor de Deus. Quer dizer, Deus está vendo tudo. É obediência à palavra. A família tem que viver em obediência à palavra. Não importa se os neomarxistas pensam assim, o movimento feminista pensa de um jeito. Não interessa a eles para a gente. O que interessa para a gente é que se a gente está obedecendo a palavra, se estamos obedientes à palavra ou não. Isso é que interessa. Esses movimentos, eles têm uma visão materialista, humana, na mentalidade, eles têm uma classificação, a mente dele pensa dessa forma. Carnal, a verdade é essa. São apresentados da esposa com os seus maridos. Agora, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. Então, quando ele faz essa relação, marido e esposa, faz também dos servos, faz também dos filhos, tudo isso em amor e compreensão. Ele traz uma visão de obediência e de amor mútuo, tá certo? A condição da mulher cristã na cultura judaica, como era?
A mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Eles pensavam assim. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas, até que o Evangelho veio. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Dignidade. Quer dizer, você está aí, mas está como na posição da igreja, imagine. Paulo traz essa informação, orientado por Cristo, é um mandamento, diz assim, olha, ela está na posição da igreja, o marido na minha posição. Então, o tratamento tem que ser diferenciado a partir de agora. Quem é cristão deve ter um tratamento diferenciado, não é diferente, diferenciado. Tá certo? Alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Ninguém conversava, passar um tempo para conversar com a mulher ali não. Mas Jesus parou. Porque o novo mandamento vos deu, que amei uns aos outros. Esse é o novo mandamento. A reverência devida ao marido. Agora vem a parte da mulher. O sentimento que conduz a esposa a agir de modo e agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família. É uma conselheira, adjuntora, está ali para aconselhar. Às vezes o marido não está pensando, não está vendo bem, a mulher vê e diz para ele alguma coisa, não, é por aqui. E ele com humildade, que tem que ser, porque tudo dentro da obediência da palavra, tem que baixar a cabeça e ver. O verbo sujeitar aí, no grego é hipotasso. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade e devoção. Significa isso. E sinceridade. Tá certo? Sujeitar-se é isso. Lealdade, fidelidade, devoção e sinceridade. Pureza e amor. Todas essas passagens do Novo Testamento a respeito empregam o mesmo verbo, hipotasso. Efésios 5, 22 e o 24 também. Colossenses 3, 18. Tito 2, 4. 1 Pedro 3, 1. Tudo usa esse termo, esse verbo hipotasso, que significa isso que eu mencionei. O terceiro ponto da lição é a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina, a demonstração do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego é paideia. Significa orientação, treinamento, desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Os filhos dos judeus, os pais acompanhavam eles, ensinavam o trabalho, a sua profissão, para ele não ficar descoberto. Ensinava a palavra, ensinava a lei, né? Até chegar na idade de 12 anos ali, ele já estava assim habilitado na lei e depois entrava na área do trabalho para que possa aprender. Orientava em tudo para ficar um filho obediente aos pais. E os filhos saber o seu lugar. Os critérios dessa educação cristã na palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida. Maltratar o filho, né? Com imposição injusta, né? Mas com brandura, com amor, sem rigor excessivo. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. 6:1 de Efésios. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural, devidamente estabelecida por Deus. Tudo está no plano de Deus. Deus fez a família, macho e fêmea, para ter o filho, para que tudo na obediência a essa família, na obediência à palavra, a sujeição, né? Sabendo o seu lugar, a sua posição, a sua função, no fim, é para a honra e glória do nome do Senhor. O mandamento com promessa. Ainda tem mais. O que é que eu ganho com isso para ser obediente aos filhos? A meus pais. O que é que eu ganho? O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem a honrar aos seus pais, uma promessa dupla é assegurada, para que ele te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Né? 6:3. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Ó, aumente os seus dias na terra. Deus planejou a família, principalmente a instituição humana, desde a criação dos nossos primeiros pais. Esse projeto já estava
delineado pelo Criador. Estava no coração de Deus. Colocou em prática. E a ação do inimigo é dissolver, né, essa família, essa instituição da parte de Deus. A ideia dele é deixar a família desconfigurada. Mas Deus ainda tem família na terra que obedece à palavra. A mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Vê, se a gente vê direitinho, a mulher ganhou com isso. É preciso deixar bem claro que a perspectiva do submisso no renascimento cristão tem como chave Efésios 5:21. É uma submissão para todos os atores da família. Para o princípio bíblico em Efésios ensina que devemos estar sujeitos uns aos outros no temor de Deus. Acabou-se. Tudo dá certo, né? Sem arrogância, sem problemas assim, mas tudo dentro dos padrões pré-estabelecidos por Deus. Deus cumpre a sua palavra na família, se estiver em obediência a todos, conforme manda a palavra. Acerca da conduta dos pais e os filhos no ambiente familiar, orientando que aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. Então, uma família que tem um marido que sabe o seu lugar, como cabeça, e que sabe que está na posição de Cristo, que cuida da igreja, vai cuidar da esposa. A esposa sabe o seu lugar de obediência, mas que também pode dar sua opinião na família, né? E pode parecer careta, mas para quem é crente, para quem é evangélico, para quem faz parte do corpo de Cristo, entende esse mistério. Paulo chamou de mistério, revelado agora, mostrando que Deus estava preservando desde o início a família. Até Cristo ali, a mulher era tratada daquela forma na sociedade. Mas quando Cristo veio, a mulher ganhou uma posição. E agora o diabo quer desvirtuar a família, dizendo que a mulher é a cabeça também. Nada disso. A mulher tem a sua posição privilegiada, tá certo? O homem tem a sua posição até mais sacrificada, que ele tem que amar a mulher, cuidar dela, ajudá-la em tudo, tá certo? Amá-la em tudo, protegê-la. Então, a função do homem ainda é a mesma e da mulher ainda é a mesma. Deus não abandonou a família está de pé. A família é cuidada por Deus, se a família andar em obediência. Então a conduta do crente, que vai ser um testemunho para os moradores daquela localidade que ele morar, da sua casa, dos seus vizinhos. A conduta do crente vai ser um evangelho bem pregado. A conduta do crente em relação à família, quando os vizinhos veem, as pessoas veem, e todos assistirem o comportamento, a educação, o compromisso, o respeito, tudo isso, imagine, que coisa linda. É um evangelho bem pregado. E Deus abençoe a todos, né? Nós temos essa orientação rápida, mas Deus está falando para muitos. Eu tinha um irmão que, mesmo crente, mas não dava lugar à esposa, estava errado. Mas Deus ainda vai trabalhar na vida dele. Eu tentei falar alguma coisa, mas não deu, porque estava esperando o momento certo. Mas Deus vai operar, Deus vai me dar a oportunidade. Mas que Deus abençoe a você. Veja cada versículo citado aí, leia esses versículos aí, e Deus tem uma resposta boa para você se obedecer conforme a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém?